Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma reunião pública, mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de estudo, mais uma noite em que nos encontramos reunidos em nome do Cristo para aprender um pouco sobre a palavra e sobre os seus mandamentos e ensinamentos. Temos hoje a grata satisfação de trazer o nosso irmão Adilson Santos, trabalhador do Centro Espírita Paz e Luz, trazendo para nós o tema Justiça das Aflições. Antes do início da nossa atividade da noite, para nossa harmonização, um pequeno exórdio do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 119. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquele em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Em vez de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe a mão. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Mas vamos lá. Vamos agora para a nossa prece, para o início das nossas atividades. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. E agradeçamos ao nosso Pai. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de trabalho e de estudo. Aqui estamos mais uma vez, carentes de receber esse abraço, esse consolo, que é o Evangelho do Cristo. Que o que hoje aqui será ministrado possa nos tornar um pouco melhores, que possamos aprender um pouco e, acima de tudo, praticar os ensinamentos ministrados pelo Cristo Jesus. Que Deus abençoe essa nossa casa, abençoe todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho. Que as bênçãos do Cristo recaia sobre todos nós nessa noite de hoje. Que assim seja. Damos assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade maior, por iniciada mais uma atividade na noite de hoje. Passo agora a palavra ao meu querido irmão Adilson. Pode ficar à vontade.
Boa noite a todos e a todas. Lembrar da satisfação e do prazer de estarmos novamente aqui nesta casa de trabalho e de oração, para podermos refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus e que possamos ampliar a nossa compreensão a respeito da justiça das aflições na noite de hoje. Todos nós compreendemos que Deus é bom, misericordioso e justo. Mas como entender a justiça divina com a situação da realidade que o planeta atravessa, altamente perturbadora? A gente vê as desigualdades sociais, a gente vê pessoas que vivem na miséria, vivendo ao léu, sem pão, sem teto e sem um lar, enquanto outros, na opulência, se acreditando privilegiados, pessoas que fomentam as guerras, dizimando existências corporais de crianças, de jovens, de idosos, sem a mínima responsabilidade perante a vida, somente preocupados com a dominação, com o poder, embora transitório, mas o foco é voltado para essa realidade. A gente vê crianças que nascem desde o ventre trazendo uma problemática grave de saúde física, sem nenhum mal nesta existência ter feito. Já nasce com graves problemas de saúde. É claro que vão surgir N explicações para poder trazer esclarecimento para o problema, mas que não condiz com a verdade que reina no universo infinito, fundamentado nas leis de Deus. Porque levantar-se-ão, por exemplo, os materialistas, que só acredita na existência em que vive atualmente no mundo objetivo, e acreditando que um fenômeno da morte deixaria de existir. E muitos, às vezes, até quando estão passando por dores e sofrimentos, partem pelo suicídio acreditando que vai se libertar do sofrimento e da dor. E não vão, mas ainda não compreendem. As doutrinas espiritualistas, quer seja evangélica, católica, admite que haja algo além da matéria, embora não elucidem com a clareza da proposta divina a respeito de para onde nós vamos, a respeito de que se nós conservamos a nossa individualidade, porque na verdade o que diz é que nós, com o fenômeno da morte, seguiremos rumo a dois destinos: o céu, que até hoje ninguém nunca elucidou o que seria esse céu, e o inferno, para alguém que cometesse alguns males temporários, passaria a sofrer por toda a eternidade, que também não condiz com essa justiça divina, porque Deus não seria justo. O Espiritismo levanta o véu através de provas irrecusáveis, porque foi fruto da observação, da pesquisa do codificador Allan Kardec e de outros teóricos do Espiritismo, que observando os fenômenos vigentes na época, século XIX, mas que estiveram presentes em todas as épocas da humanidade, Allan Kardec se debruça, levanta o véu que obscurecia as causas daqueles efeitos que se apresentavam. E ele, mostrando as causas, vai dizer que existem leis, que são leis de ordem material,
sendo da alçada da ciência, que procura estudar, aprofundar, analisar, detectar e aproveitar dos recursos dessa descoberta dos sábios de todas as épocas. Mas também existem outras leis que a doutrina espírita veio revelar, levantando o véu, mostrando que existem também leis morais que dizem respeito à nossa relação com Deus, com o nosso próximo e conosco mesmo. Então Deus estabeleceu as leis que regem o universo. Eu perguntava, indagando no início, que acreditamos que Deus é justo, mas precisamos saber por que e como Ele é justo. Porque se a gente for ver somente do ponto de vista de uma única existência, não compreenderíamos essa bondade, esse amor, essa misericórdia do nosso Pai. Porque era um Deus parcial. Dentro das colocações que eu fiz, enquanto as crianças nascem na miséria, outros nascem na opulência. Porque aquela vive na miséria e o outro na opulência. Porque um nasce saudável, o outro nasce completamente debilitado. A ciência levanta-se e vai dizer: existe um fator denominado hereditariedade. É real, é fato, mas eles não sabem que a hereditariedade vai ser estabelecida quando existem os fatores de ordem moral. No planejamento reencarnatório, o espírito vai trazer as marcas da sua má semeadura, ou da sua semeadura de ordem positiva. Então já começa a clarear para a compreensão da justiça divina. Porque nos diz: se eu me apresento com debilidade em um corpo, mas eu não estou aqui pela primeira vez, eu sou espírito imortal, que vivo antes do berço e sobrevivo ao túmulo. Isso é maravilhoso. Porque começa a abrir um leque de informações a respeito dessa realidade do mundo espiritual, que até então era desconhecido e nunca tinha sido elucidado com tanta clareza como a doutrina espírita apresenta para a humanidade. Então Allan Kardec, dialogando com os imortais, que ele detectara através de uma metodologia, de uma experimentação de ordem científica, e ele chega à conclusão de que quem são os espíritos? A alma daqueles que na terra já viveram. Isso é extraordinário, meus irmãos, porque daí em diante ele vai começar a compreender, quando começa a elaborar esse tratado filosófico denominado o Livro dos Espíritos, porque traz explicações para as questões fundamentais da vida, no plano material e no mundo espiritual. Então, quando a gente pega o Evangelho, que é um outro livro da codificação, a gente vai encontrar no capítulo 5, Allan Kardec fazendo uma análise extraordinária a respeito das causas atuais das aflições, das causas anteriores e da justiça das aflições, dentre outros itens. Mas esse serve para que a gente possa ter uma visão clara. Existem sofrimentos que nós encontramos a explicação na existência atual. Concordam comigo? Por exemplo, se eu, um glutão inveterado, dando exemplo, eu tenho um problema de glicose alta, eu tenho um problema de hipertensão arterial, mas eu como, sento o pé na jaca sem piedade. Aí depois eu tenho uma
eu acho que o nome é esse, glicemia, tem um aumento da glicose, eu sou socorrido, passo mal, tenho um problema, aí eu vou dizer, foi Deus que quis assim. Não foi, percebem? Foi a minha glutonaria, a minha incúria, que fez com que eu buscasse, eu não soube ser ponderado, equilibrasse, diante, é uma coisa boa a gente comer, né? Porque tem pessoas que quando a gente pergunta, qual é o prato que você mais gosta? Eu não sei se você já tiver essa experiência. E a pessoa pensava que era outra coisa, disse assim, o prato que eu mais gosto é prato cheio. Quando se perguntou qual era o prato, a especialidade que ele gostava. Ele gosta de prato cheio. Então depois vai ter um problema gastrointestinal, vai poder reclamar de quem? Um exemplo. Segundo exemplo, eu sei que eu tenho um problema na área do fígado, mas gosto de tomar uns aperitivozinhos que vai agravando. Ah, mas é porque eu só almoço para abrir o apetite tomando uma cachaçinha, né? Eu tinha um irmão que ele estava fazendo isso. Ele não tinha condições. A fermentada, quando ele bebia, não tinha muito problema, não. Às vezes ficava gaguejando muito, mas quando ele entrava na destilada, dizendo para abrir o apetite, ele tinha problema. É Deus que quer assim? Não, meus irmãos. Então, se a gente no processo educativo, os nossos filhos apresentam determinadas arestas, porque os pais que são bons observadores, eles sabem as tendências dos seus rebentos, e ele deixa que ela cresça, porque enquanto enterra a idade, é a melhor oportunidade para a gente ir poldando essas arestas, porque ele ainda está no processo de adaptação do retorno do espírito ao novo corpo, e nesse processo de adaptação, aquilo que os pais implementam no processo educativo, na formação do caráter, vai estruturando nesta fase inicial, e mais tarde ele não vai esquecer, mas a gente não se preocupa, vai deixando desenvolver, com os maus exemplos dentro de casa, e mais tarde ele está repetindo, está fazendo a mesma coisa. Quem vai sofrer as consequências por não ter trabalhado na formação do seu caráter desde tenra idade? Porque uma planta, quem gosta de vegetais sabe disso. Eu me lembro de minha mãe, quando ela estava na carne ainda, ela gostava muito de planta, e aquelas que saíam meio troncha, o que é que se fazia? Quem é dessa época se lembra, né? Amarrava um cordãozinho, ou botava para que ele ajustasse. E ali ele crescia reto. Quando o tronco está mais firme, você não pode fazer isso, pode? Então, enquanto enterra a idade, a gente vai ajudando. Mas quando ele assume a sua personalidade, e aí começa a mostrar verdadeiramente o seu caráter, tal qual ele fora em existências anteriores. E aí, quando criança, ele gostava que o pai fosse levar na escola. Vai entrando na adolescência, quando o pai vai querer levar, ele diz, não, pai, eu não quero pagar mico não, fica aqui mesmo, volta daqui. Então é essa a realidade, porque ele começa a deter a condição tal qual ele se formou, tal qual ele é. Que nessa fase infantil poderia ser, se aderir novas propostas, novos objetivos edificantes, para que mais tarde, quando viesse à tona as situações perturbadoras do passado, ele teria no presente uma estrutura, porque teve uma base estrutural que ele fomentou esta proposta, fundamentada na espiritualidade, fundamentada no amor a Deus, no amor ao próximo, no respeito a si mesmo, percebe? Mas se a gente não faz isso, aí depois o filho entra pelos caminhos tortuosos da vida, e quem vai sofrer? Aí a gente vai dizer, é Deus que quer assim, não é? Então a gente vai entendendo
como se estabelece essa justiça. Mas existem sofrimentos que nós não encontramos a explicação na existência atual. Mas como assim, Adilson? Ora, os casos que eu citei de uma criança que nasce com um problema desde o ventre degenerativo, com câncer, como eu já vi casos, ela nasceu e o câncer desenvolveu na sua área digestiva. E a mãe perguntava, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Ela era evangélica. Ela não entendia como uma criança que não fez mal a ninguém na existência atual. Mas quem era aquele espírito que só viveu 3 anos de idade? Desenvolveu um tumor cancerígeno que chegou a pesar quase 2 quilos. Quando o médico conseguiu extirpá-lo, já tinha em metástase alcançado a área pulmonar. E ele desencarnou muito cedo. O sofrimento inenarrável para a mãe, para o pai. Ela dizia, Adilson, será que Deus me castigou porque eu queria tanto ter um filho? Ela tinha feito tratamento hormonal. E eu dizia, não. Ele teve a experiência dele de viver somente para completar uma existência, essa etapa dos 3 anos. Porque a maior prova é para os pais, que vai ter que lidar com a ausência, com a dor, com a saudade, para aprender a respeitar a vida que talvez no passado nós não saibamos. Então Deus é justo, porque Ele dá a cada um de acordo com as suas obras, como diz o Mestre Jesus, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Isso é maravilhoso. Eu vou depois contar um caso real de uma das obras de André Luiz, quando for fazer a síntese. Então a gente vai ver muitos casos, que aí a ciência vai dizer, não é por causa do fator hereditário, o avô ou o pai teve um problema, e ele trouxe a carga genética adaptada para desenvolver essa realidade. E a gente aprende com o Espiritismo, na reencarnação de Segismundo. Olha, é extraordinário. Quem tiver a oportunidade de ler ali é Missionários da Luz. O espermatozoide, quando dispara na trompa de Falópio, não é por acaso aquele que ganha a corrida. Eles podem se ajeitar e pentear o cabelo, botar um bigode para ver se é mais atraído mais rápido para o óvulo. Nada disso vai adiantar. Porque no caso que a gente vê do planejamento reencarnatório de Segismundo, Alexandre, com a sua visão muito mais aprofundada do que a do raio-x, porque os espíritos elevados, ele vê na intimidade das estruturas atômicas. Quanto mais elevado, vê muito mais amplo. A gente é que não enxerga quase nada, né? Às vezes, para enxergar aqui, a gente tem que botar aqueles óculos, fundo de garrafa. E mesmo assim, às vezes não enxerga direito, né? Então, ele seleciona, observe, no momento que consegue romper as barreiras que estavam impedindo a aproximação de Segismundo com o casal que iria ser os seus genitores, e na hora que eles têm a relação sexual e o espermatozoide dispara, porque eles não acompanham o momento, aquilo é íntimo do casal. Porque quando André Luiz fica curioso e pergunta, mas como é que vai ser? Ele diz, nós temos tempo. Veja que não interferem. Quando há um lar respeitável, tem a proteção da espiritualidade superior. Agora, quando é um lar bagunçado, aí os espíritos entram, saem, como querem. Por isso a importância do Evangelho no lar, de mantermos os pensamentos edificantes, a oração, o cultivo do processo amoroso no relacionamento familiar. Tudo isso são fatores que criam barreiras para a invasão dos espíritos inferiores. E neste caso, o que é que Alexandre ele faz? Ele observa qual espermatozoide, preste atenção, meu,
que tinha a carga genética apropriada para a formação do corpo de Segismundo. Um defeito aqui, outro acolá. Ele tinha visão ampla, porque o planejamento é feito antes. Por isso, quando eu falei da hereditariedade que os estudiosos da matéria falam, eles não veem que existe um ascendente espiritual, que André Luiz chama de semente do destino. É feita uma análise a respeito dos nossos acertos e os nossos erros do passado, que estabelece as nossas escolhas da reencarnação presente. Ah, mas eu não queria ter esse defeito que eu tenho, ter nascido com cabelo ruim. Mas era o cabelo apropriado, minha irmã, para você. Aí eu queria nascer com os olhos azuis, na Europa, ser branco. Tolice, porque vai morrer também. Mas é preciso que a gente, onde estiver, saibamos aproveitar a experiência que ora desfrutamos. Porque cada um está no lar, como diz Chico Xavier, né? Que tem necessidade, com os pais, que ele é apropriado para o seu desenvolvimento, intelecto, moral. Vai ter o corpo que precisa, vai nascer no meio social, apropriado à sua necessidade de evolução, quer seja na riqueza ou na pobreza. Deus é justo, entendem? Mas em todas as circunstâncias aqui na face da terra, é sempre apropriado para o espírito desenvolver o seu potencial divino. Então acontece que a gente vai começando a entender que quando nós não encontramos explicações para as causas dos nossos sofrimentos na existência atual, como Deus é justo, justa há de ser as causas das nossas aflições. Onde se encontram as causas? Nas existências anteriores. Meus irmãos, que doutrina consoladora. Por que consoladora? Porque esclarece, fundamenta. Mas o presente é a melhor oportunidade que nós temos para preparar um futuro promissor, feliz, trabalhando e servindo, amando, perdoando. Ah, mas eu não queria sofrer. Mas quem é que não sofre aqui na terra? Levante a mão quem não sofre. Cada um sofre de um jeito ou de outro. É um planeta de provas e expiações, que agora caminha para alcançar o estágio de regeneração. Então nós precisamos estabelecer um patamar psíquico que seja compatível com essa realidade que se aproxima, onde predominará a proposta daquele que apresentou há mais de 2000 anos, e a gente ainda não aprendeu a viver. Com as exceções, claro, né? Porque muitas das vezes, quando se fala do perdão, meus irmãos, e mais ainda quando se fala em amar os inimigos, aí é que é bronca, porque Jesus disse, perdoar não 7 vezes. Depois ele vai dizer, amai até os vossos inimigos. Como? Como eu vou amar o meu inimigo? Uma pessoa que me quer mal, que me deseja mal. Aí a gente começa a compreender com esta doutrina que amar os inimigos não é ter o mesmo carinho, o mesmo afeto que se tem por um amigo. Aí já muda, mas é não desejar mal, não é guardar mágoa, nem ódio, nem rancor, porque a gente também adoece, sintoniza com a mesma corrente fluídica tóxica. E ficamos ambos intoxicados. Eu acho engraçado quando alguém diz assim, olha, quando eu não mato,
eu intoxico. Mas esquece de dizer que também se intoxica. Entendem? Então a gente, com a doutrina espírita, pode compreender. Porque algumas explicações que surgem, vai dizer o seguinte: não, Deus marcou, quando a pessoa está sofrendo, para não perder de vista. Por que marcou eu, não marcou o outro? Que Deus é este? Já se dizia também muito de que os anjos eram uma criação à parte. E por que me criou entre o capeta? Entenderam? Deus cria uns anjos e outros atormentados. Que Deus é esse? Onde é a justiça? Aí o Espiritismo vem e traz luzes para a humanidade. Deus, na pergunta de Allan Kardec, dos espíritos, Deus cria uns bons e outros maus? Sabe qual é a resposta? Deus cria todos os espíritos. Simples e ignorante. Todos tivemos o mesmo ponto de partida. É um fator de justiça. Aquele que tem mais conhecimento, que desenvolveu potencialidade do amor, não foi Deus que o criou dessa forma. Porque o ponto de partida foi o mesmo. Aí Jesus também foi criado simples e ignorante. Só que a sua evolução se perde na poeira das estrelas. Quem sabe, quando Jesus estabeleceu essa condição para hoje ser esse espírito de maior pureza que a terra já recebeu, para servir de modelo e de guia. São os espíritos que se libertaram de toda a influência da matéria. Portanto, são espíritos puros. Mas nós estamos ainda naquela fase, né? Ora, servimos a Deus, ora, a Mamon. Essa dualidade que nos acompanha, para que a gente um dia possa se libertar definitivamente. Porque à medida que a gente opta pela espiritualidade, pela predominância do espírito imortal, a gente vai também perdendo a influência da matéria, que é das causas do sofrimento da humanidade. Porque quanto mais eu me apego à matéria, mais eu sofro. Quanto mais eu me apego ao ter, mais a ele eu fico preso. Observem as características dos espíritos da terceira ordem. Porque Allan Kardec, ele traz uma visão extraordinária a respeito das classes e das ordens na hierarquia dos espíritos. Ele diz que os espíritos da terceira ordem, vê se tem alguma coisa a ver com a gente, a predominância é da matéria sobre o espírito. O da segunda ordem, a predominância é do espírito sobre a matéria. E o da primeira ordem, nenhuma influência da matéria. Aí quando eu me lembro da tentação do Cristo, quando eu falo sobre esse ponto, eu me lembro que diz que o Satanás tentou o Cristo, ofereceu a terra para ele, mostrou todo, a gente vê, porque Jesus, o próprio governador do planeta Terra, foi ele que no seu coração e na sua mente augusta, utilizando-se do fluido cósmico universal, criado por Deus, Jesus como co-criador, ele se utiliza dos seus recursos, junto com os seus prepostos, na construção de uma nova escola, que mais tarde fora chamado de planeta Terra.
O Satanás. Quem é o Satanás? Que nunca existiu. O capeta, Lúcifer, todas essas entidades que são espíritos que se caracteriza pela inferioridade, pela animalidade, mas que não foram espíritos que chegaram à condição de angelitude e depois se rebelou com o Criador. Veja se tem lógica. Como pode alguém que chegou à pureza, que é a condição dos anjos, de repente volta a ter as imperfeições do início da nossa evolução? Porque o espírito Lázaro, ele vai dizer que no início da evolução, o espírito não tem senão instintos. A gente aprende que o princípio inteligente, ele atravessa os diversos reinos da natureza. O mineral, o vegetal, o animal, adentra o reino hominal, onde ele adquire a razão, o livre-arbítrio começa a desabrochar, a responsabilidade dos seus atos começam a se ampliar, à medida que ele nasce e renasce, como vai dizer Jesus para Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer e renascer, com o objetivo de alcançarmos a plenitude do amor. Estão entendendo? Então, esses primórdios da evolução, a gente vivia praticamente no mundo hostil, fugindo das intempéries da natureza, dos animais ferozes, se acomodando nas copas das árvores, na intimidade das cavernas. Mas ali a gente estava aprendendo, na simplicidade e na ignorância. Se não tivesse a reencarnação, como iríamos entender hoje os povos civilizados? Que aqui cabe a gente fazer uma ressalva. Porque o que se chama de civilizado ainda está muito longe da verdadeira humanização da civilização. Porque é um homem que avançou tecnologicamente, cientificamente, de forma extraordinária, mas mata sem piedade os seus irmãos. Que civilização é essa? Entendem? Então, quando a gente vê que é uma parte de conquista civilizatória, mas precisa desenvolver a proposta do amor, consoante apresentou o nosso Mestre Jesus. Porque estamos sempre com aquela asa capenga, né? Só com uma e a outra não consegue alçar voos. É um homem que constrói aparelhos sofisticados dentro da medicina, da engenharia, mas é um homem que mata. É um homem que pratica o aborto, a eutanásia, porque não tem respeito à vida. Como dizer esse civilizado? Claro que nós avançamos muito, mas ainda estamos muito aquém na questão de ordem moral. Porque não aprendemos a amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Então, o caso que eu queria citar é da obra Ação e Reação, psicografada por Francisco Cândido Xavier, editada pelo Espírito André Luiz. A mãe de duas jovens havia desencarnado. Uma, mais velha, ficou com a responsabilidade de cuidar da mais nova. E as duas viviam bem, mesmo sentindo a saudade e a dor da separação do ente querido, porque a mãe já se encontrava no plano espiritual, porque o que desce ao túmulo é somente a vestimenta carnal. É como se a gente tirasse uma roupa. Eu não vou deixar de ser Adilson quando eu tiro uma roupa para colocar um pijama para dormir, etc. O espírito, que é o princípio inteligente do universo, quando o corpo
cessa a vitalidade ou fluido vital, o espírito não pode animar um corpo destituído do fluido vital, que é o fluido da vida biológica. O corpo desce ao túmulo e o espírito volta ao plano espiritual. Pois bem, a mãe acompanhava as duas filhas. A mais nova encontrara um jovem com o qual se apaixonara e estava enamorada. Aquele jovem, um tanto leviano, desperta uma paixão também pela irmã mais velha, que não resistira à tentação. Ela cedera aos caprichos do namorado da irmã mais nova. Começa a encontrar-se. E chega um dia que ele diz: olha, eu vou dizer para ela que eu amo é você, a mais velha. É duro, né? E ele diz para a mais nova: eu gosto muito de você, mas eu amo é a sua irmã. Meus irmãos, ela entra numa tristeza profunda. Não tinha uma fortaleza para se sustentar na fé, na confiança em Deus. E ela começou a elaborar uns pensamentos de atentar contra a própria existência. E assim fez. Pegou uma taça de um líquido letal e ingeriu. O veneno saiu corroendo o centro laríngeo, gástrico, e ela desencarna numa dor inenarrável, porque ninguém atenta contra a própria existência sem sofrer as consequências da escolha equivocada. A irmã casara-se com o jovem que ela estava enamorado, e ele também. Acontece que ele fora acometida, era uma época onde o bacilo de Hansen aflorava com muita facilidade e não se tinha ainda os recursos medicamentosos para debelar. Hoje já se tem. E ele é encaminhado para um leprosário. Como existia muito em tempos idos, aqui em Recife foi conhecido muito, o da Miroeira, em Aracaju, em outras cidades e etc. E ela estava em casa, percebeu-se grávida. O marido no leprosário. Ela deu luz a uma criança que nasceu surda, muda e com problemas mentais. Meus queridos irmãos, como entender a justiça divina se tivesse somente uma única existência? Não poderíamos entender a bondade, a misericórdia, que não condena nenhum dos seus filhos. Quem foi aquela criança que retorna nos braços da irmã? Já disse, não foi? Que agora era a mãezinha que estava com ela ao lado, debilitada. E ela estava pensando também em desertar da vida. Ela dizia: meu marido está no leprosário. O poder público vai poder cuidar da minha filha. E o veneno ao lado para ela beber. Olha que, meus irmãos, a primeira decepção que o materialista, o suicida tem, é que não morreu. Sabiam disso? Aquele que bate no peito e diz: eu sou materialista, só acredito na matéria. Continue, meu irmão, já que você não acredita, a morte é essa porta que vai chegar para todos. E a primeira decepção que eles têm é que continuam vivos. É impressionante, né? Então você vai tentar convencer uma pessoa que é radical. Não vou perder meu tempo, não. A gente perde o tempo com quem quer aprender, com quem está desejoso de descobrir
as verdades que nós já estamos compreendendo. Vai ficar debatendo com uma pessoa que bate no peito, que grita. Meu irmão, o tempo dirá, tem coisa melhor. Aí quando a nossa irmã a mãe estava apavorada no plano espiritual. E ela corre para os benfeitores para pedir ajuda, ajuda minha filha. Ela ainda nem começou o seu sofrimento. E já está pensando em agravar a situação. Aí os mentores vão até a casa. Quando chega lá, os espíritos que estavam lá já começam a... Porque eles não suportam a luz. Os espíritos inferiores têm ascendência muitas das vezes sobre nós, que abrimos a guarda, não vigiamos, não oramos, e eles agem. E nos atormenta, nos apavora, porque a gente dá campo. Mas qual é a ascendência que ele tem para os espíritos superiores? Nenhuma. E a força dos espíritos superiores é irresistível. Eles não suportam, eles fogem. É irresistível. Aí quando o mentor chega, observa o quadro, é perturbador. Aí ele chega perto dela e diz: como pensas em adentrar as sombras da morte sem a luz da oração? Ela ouve aquilo na acústica da alma. Aí ela pensa em orar. Quando ela começa a orar, Alexandre aproveita, magnetiza, ela adormece. Trabalho difícil. Ela dorme e sai do corpo. Continua ligado pelo cordão fluídico, né, que é uma expansão perispiritual, porque o corpo não está morto. Isso Allan Kardec chama de emancipação da alma. Quando ela se depara com a mãe dela, a mãe se aproxima, tem a oportunidade de conversar com ela. Minha filha, você ainda nem começou a solver o fel amargo da sua má semeadura e já pensas em agravar a problemática criada por você mesmo. Procura aproveitar a experiência que agravastes, porque ela estava numa situação confortável com a irmã. Ela foi um instrumento que contribuiu também para que a irmã, na fraqueza, partisse através do suicídio. E na espiritualidade foi analisado o caso dela e foi tido como dívida agravada. E o espírito retorna com a problemática que ele criou, porque nascendo surda, muda e com problemas mentais, gástrico, foi o problema do veneno que houvera ingerido e trazia as marcas da sua má semeadura, mesmo tendo pessoas que contribuíram, que ajudaram, porque tem crimes que tem o autor principal e tem também os coadjuvantes, aqueles que contribuem. Por isso que existe, às vezes, resgate coletivos, porque não é uma pessoa só que pratica. Às vezes, crimes cometidos coletivamente. Você falou até 15, né? Até 40. Então, o que é que acontece? Ela retorna para o corpo, mas trazendo aquela vaga lembrança desse encontro com a genitora. Alexandre aproveita, dá um impulso na mão dela, que toca no copo que se derrama. Ela aí começa a chorar e desiste de se suicidar. Quantos casos que não se consegue evitar? Existe um índice muito grave de suicídio na atualidade no Brasil e acredito que no mundo. Aqui na Serra da Russa, tem um local que as pessoas estavam chegando lá e se jogando. Colocaram uma grade lá, uma barreira para ver se impedia. Eu fui fazer uma palestra em Bonito, quando eu retornava de lá, porque meu carro quebrou, aí o seguro enviou um motorista, né, para poder me trazer, enquanto o carro era rebocado.
ele veio conversando comigo de Gravatar, já de bonito mesmo, ele veio falando da vida dele, até aqui, Recife. E ele disse que chegou na iminência de chegar, ele pensou até ir para lá também, pular, vocês vejam. Mas ele lembrou da esposa, da filha, que acolhia, porque ele dizia, meu pai praticamente me quebrou, Senhor. Eu estou falido, estou tentando recomeçar agora. Tem 2 anos que eu não falo com ele, ele dizia. Veja a questão da família, que é um problema também muito sério, onde os espíritos se reúnem para o exercício do amor. E nem sempre a gente consegue sobrepujar, porque na verdade são grandes desafios, como eu falei no início, amar o inimigo, porque ele tem um pai agora como inimigo. Onde o pai está, ele sai, ele não fica, porque ele não aguenta dizer. A gente, cada um tem a sua natureza, né? Porque para você perdoar assim, não é fácil. É muito fácil a gente dizer para o outro, perdoe, né? Quando acontece com a gente, aí a gente vê onde o calo aperta, né? Mas o ideal é que a gente perdoe, porque quem perdoa se liberta. O problema é de quem continua com a mágoa, com ódio. Se sou eu, Divaldo diz assim, se sou eu que odeio, o problema é meu. Se é o outro que odeia, o problema é dele. Então não sejamos nós que crie esse campo sombrio na intimidade do nosso ser. Então a gente vê que neste momento ela se acorda e o caso dela praticamente foi uma dívida agravada, porque ela podia viver muito bem. Se ela amava o Jorge, ela podia amar fraternalmente, não poderia ter se envolvido de forma geral como aconteceu. Os 3 poderiam viver em harmonia e felizes, mas nem sempre a gente consegue resistir à tentação do nosso ego, porque às vezes a gente coloca a tentação de fora, mas a tentação está dentro de cada um de nós. Os preconceitos, né, os racismos, está dentro de nós. Não é porque fulano tal é preto, não, é porque eu sou racista. O que é que tem que ser preto, né? Então a gente geralmente acusa o obsessor. O meu sofrimento é por causa do meu obsessor. Às vezes acusamos nossos pais. Meu pai, mas minha mãe não foi bom comigo não. Mas hoje, se a gente já tem essa consciência, por que não mudar a realidade? Vai ficar preso ao passado? Entendo que tem pessoas que ficam presos na vitimização, se acreditando de ser vítima. E vocês já viram que não tem ninguém vítima, né? Quando a gente não encontra explicação na existência atual dos nossos sofrimentos, as causas se encontram nas existências anteriores. E tem muitos casos, meus irmãos, extraordinários, que elucida, esclarece. Hoje, existem pesquisadores, que uma criança chega aqui e diz, olha, eu nasci na Irlanda do Norte, minha mãe era tal, de tal forma, em tal cidade. Os pesquisadores anotam, que é uma criança, e vão lá verificar se existe verdadeiramente esse local. Às vezes encontra com famílias. Teve um caso da criança contar casos particulares que tinha com a esposa, que aquela mulher ainda é a esposa dele, de outra encarnação. São os casos de reencarnações demonstrados de forma séria, pesquisada, que não deixa dúvida. Aí tem pessoas que às vezes assim batem no peito e dizem, eu não acredito na reencarnação. Deus, quando elaborou as suas leis, não perguntou a gente não. É porque eu sou de tal religião, também ele não perguntou isso, ele criou. E as leis de Deus são para toda a humanidade, não só no universo infinito. É uma lei divina, porque existem as leis físicas e as leis morais. Está claro isso, meus irmãos? Então ninguém vai sair daqui mais dizendo, eu não queria ter o corpo que eu tenho, eu não queria ter o problema que eu tenho, porque
No caso de Segismundo, inclusive ele traria um problema no coração, porque ele tinha assassinado aquele que ia receber como pai. Porque o caso é mais amplo, mas só para resumir. Ele traz as marcas, mas aí foi Deus que está castigando? Não, porque Deus só ama, Deus é amor. Na linguagem de João, ele vai dizer Deus é amor, é uma definição extraordinária. Fora que o Espiritismo traz para a humanidade, quando Allan Kardec pergunta, quem é Deus? A inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. É extraordinário, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força e coragem para nessa realidade atual que nós estamos atravessando no planeta, possamos ter a coragem da fé para vencer a nós mesmos. Porque quando a gente vê o que está acontecendo, meus irmãos, e os Espíritos advertiram, mas tenhamos a certeza que Jesus continua na diretriz do planeta Terra. O atentado contra a natureza, Chico Xavier advertia, apesar da ciência também estar mostrando, o aquecimento global, Chico Xavier vai dizer de forma simples, o planeta vai reagir. E está reagindo. Não é castigo de Deus, é colheita dos frutos semeado de forma amarga. Porque quem planta espinhos não pode colher flores, né, meus irmãos? Mas as flores virão. Se a gente soubesse semear, cultivar em nosso coração. Muita paz, que Jesus nos abençoe.